bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Deixando aqui uma mandala pra gente despertar nosso autoconhecimento enquanto a gente assiste o vídeo. Mais do que passar um ensinamento que passaram, eu vou contar a minha experiência, porque eu acho que é importante a gente entender o que acontece nesse ensinamento, né? Eu acho que fica mais válido, mais fácil de praticar e de entender o que ele traz. Um mestre que eu tenho muita confiança, né, que eu gosto muito, ele passou o seguinte ensinamento, né? Ele falou assim que o controle, né, não o controle que a gente vai fazer da pessoa controladora que quer controlar tudo, né? Mas a gente procura exercer um certo controle não pelo controle, mas para tentar deixar as coisas bem na nossa vida, para que as coisas não saiam ruins, né? Para a gente ter segurança e não ter sofrimento, né? Só que ele falou assim, ó, o controle que a gente tem na vida é uma ilusão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã o que vai acontecer. Muitas vezes a gente é surpreendido por fatos, né? Tanto muito bons como ruins. Então a gente tem que ter confiança que Deus cuida da gente e segue nossa vida o tempo inteiro, e o plano espiritual também, né, que está junto com Deus, que está realizando, né, pelas ordens divinas, né, o que acontece, né. Então, para a gente não buscar ter controle de nada, buscar segurança através, a gente procura controlar as coisas para ter segurança, para que as coisas não aconteçam de ruim. É um controle que a gente acredita que a gente tem, mas que é ilusório, e é muito difícil a gente se desprender, porque a gente cai na insegurança da vida. Mas esse controle é uma ilusão. A gente não pode saber o que pode acontecer na nossa vida. Não que a gente não deve fazer as coisas para ter bons resultados na vida, para que as coisas corram de melhor, né? Mas o que vai acontecer é imprevisível. A gente nunca sabe, nunca tem controle do que vai acontecer com a gente, né? Então, nada mais lógico do que a gente abandonar esse controle. E quando a gente abandona esse controle, pelo menos na minha experiência, eu senti o chão saindo de mim, sabe? Eu fiquei mal a princípio, né? De abandonar essa segurança que a gente acredita que a gente tem um certo controle nas coisas que vão acontecer. E eu fiquei mal, né? Esse dia foi no centro, né, de Umbanda que a gente teve, né? E nossa, o dia pra mim foi ruim nesse dia, né? Nossa, foi muito ruim. Mas depois, no dia seguinte, quando eu acordei, né? No dia seguinte, aí esse sentimento ruim, né, que eu tinha, foi substituído por um sentimento de liberdade muito grande. E uma felicidade vinda disso. E sem ter esse controle, né? Sem achar que tem esse controle que a gente tem na vida, que é uma coisa ilusória. E isso me deixou uma pessoa mais feliz, com mais sentimentos bons, porque o sentimento de liberdade, ele é agradável, ele é bom. Isso contribuiu para elevar meus sentimentos, para estar melhor, né? Então, uma coisa que me trouxe um sofrimento a princípio, depois ele me trouxe uma felicidade, que se eu permanecer com esse ensinamento o resto da minha vida, o resto da minha vida eu vou ter essa felicidade que eu tive, né? Então, o sofrimento que eu passei é uma bobagem perto do que eu recebi de bom. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Para vocês fazerem a mesma coisa do que eu fiz, que é uma coisa boa. Passando as consequências do que aconteceu, né? O sofrimento que ninguém quer sofrer, né? Mas que traz uma coisa muito boa depois. E quem me passou esse ensinamento foi a pessoa que eu sempre digo, né? Que fala, fica com luz, ser de luz, né? Quando vai se despedir. Que é a mesma coisa que eu falo, né? Quando acaba o vídeo. E isso não quer dizer que a gente não deva buscar as coisas boas para nossa vida, né? Mas que a gente não deve esperar que as coisas não vão acontecer inesperadamente, porque a gente não tem controle nenhum sobre isso. A gente deve fazer as coisas boas, mas buscar se desfazer do controle de qualquer coisa de qualquer ideia que a gente tenha, que a gente pode controlar o que vai acontecer com a nossa vida. A princípio, a gente não deve se preocupar em ter o controle disso ou daquilo, não. Se desfaz do controle e automaticamente a gente vai buscar as coisas boas para a nossa vida, né? A gente não tem que se preocupar com isso, né? Que esse ensinamento vai tirar isso da gente, porque não vai. Só se a gente acreditar muito que vai, né? Mas no caso contrário não, né? E não só a felicidade que esse ensinamento trouxe, mas um ensinamento que traz muita evolução espiritual, muita mesmo, né? É um desapego, com certeza, né? Das ideias, né? Então, para a gente não ter controle em nada, mas ter confiança em Deus e no plano espiritual. Tem um ditado místico que eu gosto muito, né? Que eu já vi muitas vezes. Ele falou, quando a gente perde, a gente ganha.
Então quando a gente abre mão do controle de certas coisas do ego, posso dizer assim, né, que acontecem na nossa vida, que a gente ganha muito. Mas não é pra gente se libertar de qualquer coisa, porque muita coisa é boa e dá luz. Então a gente tem que saber discernir, né? Mas a gente tem que abrir mão assim de qualquer controle que a gente acha que a gente tem sobre a vida, porque a gente não tem controle sobre a vida. A gente pode buscar sim o melhor para nossa vida, seja com a lei de atração, sendo fazendo as coisas para que a gente tenha coisas boas na vida, mas o controle a gente não tem na vida. A gente não tem controle. Pode acontecer as coisas inesperadas acontecem na nossa vida. E a gente tem que ter confiança em Deus e no plano espiritual. E isso vai trazer muita evolução espiritual pra gente, muita mesmo. Então é um ensinamento muito forte e muito bom. Muitas vezes eu tô pegando um pouco pesado aqui no vídeo falando do ego, sendo que é normal as pessoas terem ego, terem um certo apego ao ego, né? Mas tudo isso é pra gente poder dar grandes saltos na evolução, né? Meu aprendizado tá sendo muito forte, né, espiritual. E eu tô passando isso nos vídeos também, né? E isso vai trazer muitas coisas boas se a gente praticar, né? Então é uma coisa que realmente vale a pena. E pro nosso bem, pro bem da nossa evolução, sempre, né? Então é isso, pessoal. Desprendimento sempre do ego, desprendimento do controle. E como sempre, né, a gente nesse projeto de luz, de colocando mandalas nos vídeos para as pessoas assistirem os vídeos, né? Irem desenvolvendo seu autoconhecimento. E a gente na proposta que as pessoas não assistam sempre os vídeos para sempre evoluir espiritualmente. E se você quiser fazer esse caminho de evolução que a gente está sugerindo, né? Seria interessante se você se inscrevesse no canal e você tivesse para receber as notificações dos vídeos. Assim você sempre vai poder escolher um material que você quer assistir e desenvolver seu autoconhecimento com isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração de vocês. E fiquem com luz, seres de luz, como diz o mestre, né? Um abraço aí, pessoal. Tô indo agora, tô indo.